Nossa web hoje será de desenho técnico, então nós vamos trocar informações relativas a essa disciplina, né, referente a esse assunto, um assunto muito importante, tendo em vista que no dia a dia nosso da profissão, a gente precisa pesquisar, acessar manuais de manutenção, precisamos acessar também, por vezes, boletins técnicos, boletins de serviço, onde há uma quantidade grande de desenhos técnicos aos quais nós precisamos interpretar. Tá? Também um projeto de elaboração de uma peça, por exemplo, onde nós precisamos ter alguns conhecimentos que são básicos. Tá? Eu sempre gosto de perguntar, antes da gente começar, se dentre vocês já tem alguém que já esteja na aviação. Sim, Pode falar. Tem sim. Tem sim. Trabalha onde? Trabalho na Quality. Legal, show. E aí? Aí o Nilson, o Hudson, tudo na mesma empresa. Show de bola, legal. É onde, Mato Grosso? Mato Grosso, Mato Grosso. Show. Nesse exato momento estamos trabalhando aqui, porque o horário daí é muito já é diferente já do nosso. Aí é foda. A gente lia o setor de carga, legal. Latam, legal. Esse horário está um pouco atípico, tá? Da nossa web. Normalmente eu começo ela às 19, mas como eu estou na minha quinzena de trabalho, né? E eu trabalho noturno, então daqui a pouco eu estou indo para o trabalho, pego às 20 horas, então ainda tem trânsito e tudo mais, então por isso que eu pedi excepcionalmente para que essa web acontecesse às 17h30, tá? Mas é isso, o Carlos falou que é da Gol em São Paulo, Marcos de Denata, Pércio está na Azul há 10 anos, legal, show de bola. É bom que a gente vai trocar figurinhas aqui, né, com essa galera que já está na aviação. Show. Vou compartilhar aqui um slide com vocês. Que é o nosso assunto. Vocês estão aí visual com a apresentação, com o slide? Não, professor, não tá vendo não. Sim, professor. Desenho técnico, webconferência. Webconferência, obrigado. Tá. Show. Hoje eu estou um pouco desconfigurado do meu layout aqui normal de aula, e hoje eu só estou com um notebook, não estou com uma tela auxiliar, um monitor auxiliar que normalmente eu uso, tá? Então, por favor, se alguém quiser falar alguma coisa, eu peço, por gentileza, que abra o microfone, porque eu não estou eu não estou visual com vocês, tá? Com o Meet. Eu estou aqui direto na minha apresentação, tá? Então, gente, para começarmos, é muito importante termos em mente, assim, antes de fato a gente começar, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, alguma dúvida que já tenha visto no material didático? Professor, a aula vai ser sobre quem? Desenho técnico. Desenho técnico? Ah, não, beleza. Sim. Beleza? O professor Anderson. Pois não? Eu sou formado em eletrônica e eu fiz o curso há 20 anos atrás, né? Uhum. Tive desenho técnico e fiz até na prancheta, né? Usava até os pranchões. E assim que a pergunta mudou muita coisa daquele tempo para hoje ou assim, continua o mesmo padrão
de leitura do desenho técnico, né? Da forma de você também desenvolver um desenho técnico. Essa é a minha dúvida. A confecção do desenho, Felipe, mudou, né? Tendo em vista, como você falou, você fez lá 20 anos atrás, ainda no pranchão. Hoje, quase que 100% isso é feito a partir de softwares, né? Os desenhos são elaborados a partir de softwares. Porém, as normas quanto à interpretação não mudou praticamente nada. De entendimento do que vem a ser uma linha de cota, por exemplo, as vistas em perspectivas, esses conceitos não sofreram variações. As alterações ocorreram na forma da confecção do desenho. Não, a forma também, na época até eu fiz AutoCAD, era AutoCAD 2000, hoje já, sei lá, qual AutoCAD que está, enfim, hoje tem inúmeras ferramentas, né? Mas tá, joia, minha dúvida maior era para saber se tinha mudado alguma coisa quanto à interpretação, né, de um desenho técnico, suas normas e suas nomenclaturas, então não mudou nada. Isso. Tá, joia, obrigado. Tá, por nada. É importante destacar, aí, pegando o gancho da pergunta do Felipe, é que, via de regra, na nossa profissão, nas nossas atividades diárias, como mecânico de manutenção aeronáutica, não é comum a gente elaborar desenhos, confeccionar desenhos, tá? A gente não chega nessa fase de trabalho. O que é mais importante para a gente é a interpretação dos desenhos. Sejam os desenhos apresentados em folhas específicas de desenho técnico, ou o que é a maior parte das vezes nós encontraremos nos manuais de manutenção. Tá? Então, essa é o nosso manuseio, digamos assim, a nossa interação com essa disciplina de desenhos técnicos, ela vai se dar, então, por conta de manuais e diretivas técnicas. Tá? Então, vamos em frente. Deixa eu aqui passar o slide. Opa, pois não. Meu nome é Arthur. Eu queria tirar uma dúvida com você, o seguinte, a respeito, eu vi lá, postaram lá, a data final da matéria, acho que é 30/8, se eu não me engano. A partir de 30/8, a matéria é excluída de lá, a gente não tem mais acesso para continuar estudando. Caso interesse, né, continuar estudando, ou continua disponível? O assunto ele vai continuar disponível durante toda a fase do módulo básico. Essas limitações de datas, elas são importantes por conta das atividades obrigatórias, das avaliações, né? E também a parte de tutoria. Então, essa limitação de data, ela se dá por conta disso. Porém, o conteúdo, ele fica disponível para consulta até o fim do módulo básico. Não, certinho. Obrigado. Bom, por nada. Então, gente, vocês estão observando aí no slide que um aspecto muito importante que a gente leva em consideração quando fala em desenho técnico, e aí eu abro um parênteses, não só em desenho técnico, mas na aviação de forma geral, é que a gente lida com normas técnicas o tempo inteiro. Ou a aviação ela é baseada em normativos técnicos. Normativos esses que são elaborados, confeccionados, editados por uma variedade grande de associações, sejam associações privadas, sejam associações governamentais, tá? Onde, digamos assim, ditam as regras, né, quanto à atividade de manutenção aeronáutica, ou a atividade aeronáutica de forma geral. Para o desenho técnico, é muito importante nós levarmos em consideração as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que apresenta aí para a gente uma lista de algumas normas que são inerentes à parte de desenho técnico. Essa lista,
ela não está disponível no material didático, mas eu vou pedir depois que seja liberado para vocês esses slides, para que então vocês possam ter como uma referência só, né, uma fonte de consulta, caso desejem aprofundar com relação ao assunto, tá? Então, por exemplo, a NBR 8196 trata sobre emprego de escalas, a 8403, aplicação de linhas em desenhos, os tipos de linhas, larguras de linhas, nós vamos ver isso aqui um pouco. Princípios gerais de representação e desenho técnico, a folha de desenho, como é o padrão da folha de desenho técnico, né? Essa NBR aí, a 10068, quando fala de folha de desenho, a gente não trata muito no nosso dia a dia com relação à folha de desenho. Por quê? Como eu falei, e daqui a pouco nós vamos ver alguns slides que vão ilustrar isso que eu estou falando, as folhas de desenho, elas estão mais voltadas para a fase de projeto inicial. Nos manuais de manutenção, os desenhos eles estão dispostos em páginas normais, normalmente em folha A4, conforme todas as outras páginas do manual, de forma genérica, tá? Como também a apresentação da folha para o desenho técnico, tá? É tão importante as normas que nós temos até uma norma que trata da maneira como nós devemos dobrar uma cópia para que possamos conservar esse desenho, conservar essa cópia, de maneira que não venha danificar com o tempo de armazenamento, né? E por falar em cota, por falar em cópia de desenho técnico, eu faço uma pergunta para vocês aqui. Eu estou lá trabalhando com uma atividade de manutenção, né? Vamos supor aí nossos amigos que mostraram aí que já estão lá estão agora, nesse momento, trabalhando na oficina, né? E vamos supor que você tem ali um desenho técnico, vocês estão trabalhando com desenho técnico. Eu posso tirar uma cópia, uma fotocópia desse desenho para continuar trabalhando numa outra, digamos assim, numa outra sessão, numa outra oficina, ou eu não posso ter uma cópia? Quem contribui aí com relação a essa pergunta? Danilo falou que não. Não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta. Você pegou o manual, o desenho técnico ali na biblioteca técnica, né? E está trabalhando, mas você quer tirar ali uma fotocópia até para fazer um esboço de trabalho, né? Para facilitar o trabalho. Essa fotocópia, ela é permitida, ela é autorizada? Olha, eu só queria falar, na oficina onde eu trabalho, os arquivos são todos digitais, né, no sistema. Bom. E quando eu vou utilizar o arquivo, eu preciso imprimir e levar ele até o motor onde eu estou trabalhando, para ver os detalhes. Então, Perfeito. aí ao final, esse arquivo ele é anexo junto com a tarefa, né? A ordem de serviço, arquivado né? junto com a tarefa, exatamente. A task card. Legal. Exatamente. Legal. E aí foi muito boa essa colocação do Douglas. Eu ia comentar também sobre isso, né? É interessante o seguinte, gente. Se nós estivermos trabalhando com um desenho técnico, ou ainda um manual em papel, manual de manutenção, algo que cada vez mais está ficando em desuso, nós não podemos efetuar uma cópia, tá? Ou, por vezes, se o manual, o Manual Geral de Manutenção, MGM da empresa, permitir isso, nesse mesmo manual, ele vai ditar as regras de como eu vou manusear essa fotocópia, tá?
ela vai estabelecer ali por quanto tempo essa fotocópia, se for autorizado, tá? Por quanto tempo eu vou poder utilizar essa fotocópia e depois, então, a obrigatoriedade de descartar, tá? Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por conta de que se você tira uma fotocópia e guarda contigo essa fotocópia, porque você depois vai repetir essa tarefa, onde você vai precisar desse desenho, dessa cópia desse desenho, vamos supor que esse desenho, o projeto ao qual esse desenho faz parte, sofre uma alteração. Quem emitiu essa revisão do desenho técnico ou no projeto, ele não sabe que você tem uma fotocópia. E com isso, corre o risco de, num segundo evento em que você vai estar utilizando essa fotocópia, você pode estar utilizando uma informação desatualizada, tá? Então, isso serve não só para os desenhos, mas também para os manuais de manutenção de uma forma geral, e aqui já abrindo um pouquinho o leque de informações, tá? Interessante essa colocação do Douglas, e como eu também falei, hoje em dia a maioria dos manuais de manutenção, eles são disponibilizados em uma biblioteca digital, né, um repositório digital, aonde é necessário, então, quando você for efetuar uma tarefa de manutenção, imprimir essa folha, essas páginas no manual, imprimir o desenho técnico, tá? Para, então, efetuar a atividade de manutenção. Cada empresa, ela estabelece normas específicas, e às vezes elas se repetem em empresas diferentes, como tratar essa impressão de manual ou de desenho técnico. Como o Douglas falou, há empresas que determinam que há uma obrigatoriedade de você imprimir o manual com as tarefas que você vai executar, ou imprimir o desenho técnico, e ao final da execução da tarefa, né, você precisa anexar essa fotocópia ou essa impressão à ordem de serviço ao qual você executou o serviço, ou outras empresas chamam de TC, de Task Card, tá? Outras empresas não exigem essa obrigatoriedade de anexar o desenho ou o manual. Por quê? Porque quando você acessa o desenho ou o manual no repositório, automaticamente já gera um link, já gera uma informação de que você acessou aquele manual e que está linkado à ordem de serviço, tá? Quando não há essa exigência de anexar o manual ou o desenho técnico à ordem de serviço, o Manual Geral de Manutenção vai determinar qual é o tempo de validade desse, seja por um dia, seja por mais de um dia, daquela impressão do manual ou do desenho, tá? Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, não há obrigatoriedade de anexar o desenho ou o manual à ordem de serviço, e por isso, então, aquela impressão, ela tem a validade de um dia, né? Então, um exemplo, daqui a pouco eu estou indo trabalhar, e, obviamente, eu vou ter que imprimir desenhos e páginas de manual das tarefas que eu vou executar, e lá na impressão, no rodapé, já vem a data, dia e a hora da impressão. E quando eu terminar o meu turno de trabalho, amanhã cedo, eu tenho que descartar os desenhos e os manuais, as páginas de manuais a qual eu imprimi para executar minhas tarefas. Tá? Estou conseguindo ser claro, gente, quanto a isso aí? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, professor, Arnaldo aqui. Pois não. Então, no final, basicamente, cada empresa determina, sintetizando, determina de que forma vai ser usado, ou se ele vai ser anexado à OS, ou se ele vai ser descartado, no caso. É isso? Exatamente. Exatamente. Só adiantando aqui um pouquinho, o assunto, vocês vão ver isso em outras disciplinas, né? Toda empresa, toda organização de manutenção aeronáutica,
que nós normalmente chamamos as empresas de RBAC 145, porque é a norma técnica da ANAC que regulamenta uma organização de manutenção aeronáutica, determina que essa oficina ela tem que ter o Manual Geral de Manutenção, tá? Como também as empresas RBAC 135, que são aquelas, ou RBAC 121, que são empresas que operam aeronaves, que são táxi aéreo, né? E que têm as suas atividades de manutenção. Então, é lá, nesses manuais gerais de manutenção, no Manual de Organização de Manutenção, é que nós vamos encontrar essas informações no que diz respeito ao trato das impressões e fotocópias de manuais e de desenhos técnicos. Beleza, Arnaldo? Perfeito, obrigado, professor. Por nada. Fala, professor. Boa tarde. Prossiga. Boa É tarde. o Bill. Fala, Bill. Pô, fala, Bill. É o Bill. É o Bora Bill. Bora, Bill. É só uma dúvida. Isso aí é válido para todo tipo de aeronave ou só para aeronave de porte grande aí? Esses desenhos aí que tem que ser arquivado ou usado no próprio dia, na mesma OS? Isso não é nem tanto a aeronave, tá? Mas é relacionado aos regulamentos brasileiros de aviação civil, seja pelo RBAC 145, pelo 121 ou pelo 135, que determina que é necessário que no Manual Geral de Manutenção hajam regras específicas quanto ao trato dos desenhos e manuais de manutenção, de como nós manuseamos as impressões ou fotocópias. Fui claro aí? Ah, sim, positivo. Beleza? Tá bom. Mais alguma pergunta por enquanto, gente? Vou em frente então, tá? Qualquer coisa aí é só abrir o microfone, por favor, e falar. Então, gente, aqui nesse slide, nós já temos, então, uma ideia de uma folha onde nós temos apresentado um desenho técnico, né? Esse desenho técnico aqui, nós vamos ver que existe mais de um tipo de desenho técnico. Especificamente, esse aqui é relativo à montagem, tá? A montagem de uma peça, de um componente aeronáutico. No caso aqui, não sei quem de repente estiver em tablet ou em smartphone, talvez não consiga enxergar, mas quem estiver em PC ou notebook, talvez consiga visualizar. Se eu perguntar para vocês, quem conseguir enxergar, né, que peça é essa daí? Isso está identificado aí nessa folha de desenho? Quem pode dizer aí? Uma bracket S. Isso. Quem observar e conseguir observar, no canto inferior direito do desenho, da folha de desenho, né, tem uma série de informações muito importantes. E uma dessas informações diz respeito ao título do que vem a ser o que está nessa folha de desenho, que, como o nosso amigo aí falou, é um bracket assemble, que é um conjunto para fixação do hall servo. Quem não é da aviação, obviamente, talvez não consiga entender o que é esse hall servo aí, mas esse hall servo é esse equipamento, essa peça e esse componente aeronáutico é uma peça de fixação do servo atuador do piloto automático de hall, tá? Aí também, nesse desenho, agora aí fica mais difícil de visualizar, mas eu vou mostrar numa outra imagem, que vai mostrar também para a gente de qual tipo de aeronave faz parte esse conjunto de fixação, né, desse suporte de fixação do hall servo, tá? Tem também aí uma lista de materiais relativos ao desenho e algumas outras que eu vou mostrar num próximo slide de uma forma mais detalhada, tá? Então, nós podemos ter esse desenho
que é um desenho de montagem. Nós podemos ter esse desenho que também é relativo à montagem, só que percebam uma pequena diferença. Aqui é uma folha de desenho. Vocês vão observar que... Desculpa aqui. Vocês vão observar que aqui... Desenho de conjunto. Oi? Um desenho de conjunto. Deixa eu botar aqui para escrever. Ó. Perceba que na folha de desenho, nas margens, horizontal e vertical, tem números e letras, estão vendo? Aqui, ó. Esses números e letras é para a gente fazer tipo batalha naval. Eu quero ver qual é... Quero identificar para alguém um ponto específico nesse desenho, né? Então, por exemplo, eu falo, pô, identifica aí para mim qual é a peça. Eu quero que você identifique para mim a peça que está na posição B5. Então, eu faço uma batalha naval, eu vou aqui então na vertical e olho a letra B, e na horizontal o número 5. Quando eu fizer aqui eu vou encontrar que o desenho, ó, Ponto de união. aqui é um ponto de referência para mim, né? Tipo as coordenadas, tipo uma coordenada geográfica, tá? Agora, nesse desenho, isso não acontece, tá? Por quê? Qual é a diferença? Aqui eu tenho uma folha de desenho técnico, aqui eu tenho uma página de manual de manutenção, tá? E quando a gente fala assim, manuais de manutenção, vocês verão isso mais à frente, numa disciplina que chama-se Princípios da Inspeção e Documentação Técnica da Manutenção. Vocês vão ver que os manuais são divididos por assuntos, digamos assim. E um desses manuais da aeronave chama-se Catálogo Ilustrado de Peças, o acrônimo em inglês é IPC. O IPC, ele traz uma vista explodida, onde a gente consegue... É um catálogo de peças, na prática, onde a gente consegue identificar por numeração, onde eu tenho uma lista de part numbers, que são o número de partes que identificam os componentes, tá? Então, esse é outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Nós vamos ver isso mais detalhadamente nos slides um pouquinho à frente, tá? Como eu tinha falado, os desenhos, eles podem estar classificados como tipo, como sendo de detalhe, como sendo de montagem e como sendo de instalação, tá? Esse aqui, como eu falei, é um exemplo de um desenho de montagem. Mas tem ainda o de detalhes. E vocês vão observar que aqui, especificamente, há várias partes menores para a construção de um conjunto maior, que é o conjunto de suporte do servomotor, do hall servo do helicóptero EC-130B4. Mas existe o desenho de detalhe. Pergunto para vocês, esse desenho de detalhe que mostra para a gente a confecção de uma peça, essa peça está lá no desenho de montagem? O desenho de detalhe não seria a única peça, professor? Isso é o desenho de uma única peça para a confecção de uma única peça que fará parte de um conjunto maior. Não é? Então, ó, a confecção dessa peça, que traz todos os detalhes de confecção dessa peça, ela está onde? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Vê que aqui ela não traz, nesta folha de desenho, não traz informações detalhadas de como cada uma dessas peças foram confeccionadas, né? Traz só as informações relativas à montagem. Aqui no detalhe, então, eu tenho a confecção de uma peça específica.
Aqui o desenho de montagem, como eu já tinha mostrado no slide anterior, né? Tá? Ainda desenhos de montagem, nós vamos encontrar no que eu falei no catálogo ilustrado de peças. Para a gente entender aquele aspecto que eu falei para vocês, dos vários manuais, só para a gente poder contextualizar aqui e poder ficar, acho eu, né, mais claro o entendimento, isso aí é um print de uma tela de uma biblioteca digital de manuais de manutenção da Embraer, tá? Especificamente apresentando os manuais de manutenção da aeronave Embraer 190. Tá? E aí, esses manuais são divididos conforme os assuntos. Então, por exemplo, vocês vão ver isso em outra disciplina, tá? Só para a gente contextualizar aqui. Nós temos o que nós chamamos de AMM, que é o Aircraft Maintenance Manual. Nós temos o IPC, que é o catálogo ilustrado de peças, que eu mostrei um pouquinho anteriormente. Nós temos o manual de NDT, que é de ensaios não destrutivos. Nós temos o CMM, que é o manual de manutenção de componentes, estabelecido pelos fabricantes dos componentes. Nós temos o manual de reparo estrutural, que aqui nós chamamos de SRM, Structural Repair Manual. Aqui tem muito desenho técnico incorporado, tá? Como também no IPC, no catálogo ilustrado de peças, e um pouco menos no AMM, mas também tem. Tá? Gente, tranquilo até aí? Perguntas? Está rápido demais? Excelente a metodologia aí, professor, bem esclarecendo bastante aí. Tranquilo. Qualquer coisa aí, é só interromper, tá? A gente vai se empolgando aqui, vai falando. Então aqui, ó, olha um exemplo que eu comentei para vocês de um outro exemplo de tipo de desenho, que é o desenho de montagem, tá? Só que aqui agora, esse desenho de montagem, ele não está lá na folha específica de um desenho, mas está em um manual de manutenção, de novo do Embraer 190, e é do AMM, do Aircraft Maintenance Manual. Nessa página específica, quando eu abro lá a biblioteca digital, né, um detalhe, para acessar esses manuais só é possível quando há estabelecida uma assinatura eletrônica entre a empresa, a Organização de Manutenção Aeronáutica, o RBAC 145, ou a empresa de táxi aéreo, com a fabricante, que então vai estabelecer login e senha para que a gente possa acessar esses manuais, tá? Infelizmente, são poucos os fabricantes que disponibilizam para uso geral de manuais de manutenção sem que haja um controle de acesso, tá? Até porque isso tem um custo financeiro muito alto, tá? Então, aqui, quando a gente olha essa página de manual eletrônico, à esquerda estão as instruções para montagem, né, e desmontagem de um componente específico, no caso aqui nem é de montagem, mas é de remoção do amortecedor, do shock strut, do Embraer 190, da perna do trem de pouso principal. Então, à esquerda, nós temos as instruções técnicas e à direita, nós temos o desenho de montagem. Tá? Então, aqui, ó, de uma forma mais ampliada, nós temos aqui o desenho, onde o desenho, para a gente aqui, é uma vista explodida. Nessa vista explodida, nós temos a disposição dos componentes. Observem aqui, então, ó, que nós temos o bolt, que é o parafuso, washer, a arruela, sleeve, que é a luva, né? Depois aqui tem a arruela, de novo, duas arruelas, a porca e o contrapino. E observa que nesse desenho há uma legenda, há triângulos numerados. Quando a gente olha embaixo, na lista da legenda, cada triângulo desse vai trazer uma informação para a gente. O triângulo número 1 diz respeito ao torque que tem que ser aplicado à porca.
O triângulo número 2 diz que nesses pontos onde tem esse triângulo é para aplicar selante. E, desculpa. E o número 3 é que também vai dizer que é para aplicar um composto de inibidor de corrosão. Percebam que nesse desenho de montagem não está sendo identificado os componentes. Não está dizendo aqui qual é o part number do parafuso, da arruela, do sleeve, do shock absorber, nada disso. Por quê? Porque essas informações elas estão no catálogo ilustrado de peças. O desenho aqui de apresentação é de manual de manutenção da aeronave, que vai trazer as informações relativas à remoção e instalação. Tá? No mesmo capítulo do catálogo ilustrado de peças, aí sim, as peças do desenho, elas estarão todas, cada uma delas numeradas, e nas páginas seguintes tem uma lista onde cada numeração, número de legenda, tem a nomenclatura da peça e o part number que vai identificar o componente. Tá? Até aqui, gente. Estamos juntos? O senhor falou que a parte esquerda é o quê e a parte da direita é... Esqueci agora, desculpa. Sim, vou mostrar. Aqui, ó. À esquerda são as instruções de como é removido a peça, o componente. E para ilustrar à direita, nós temos o desenho. Obrigado. Ah, por nada. Observem também que na parte da esquerda aqui que traz as instruções, tem letras, tem expressões, frases e números que estão em azul. Aqui é hiperlink, tá? Se clicarmos, não é o caso aqui, porque está em slide, né? Mas se eu estivesse lá direto no manual, no MyTech Care da Embraer, quando eu clicasse no hiperlink, eu já iria lá para outras páginas específicas, tá? Quando eu olho aqui, por exemplo, essa subtask aqui, ó, se eu clicasse nessa figura 404, eu iria para essa imagem que já está aqui apresentada para mim à direita, que observem aqui no canto superior direito, ó, a figura 104. Tá? Beleza, meu amigo? Esse desenho de instalação, ele também pode vir apresentado na folha de desenho específico, como é o caso aqui, tá? Isso mais, então, voltado para quando estamos trabalhando em projetos, ok? Até aqui, gente, alguma pergunta? Professor, então assim, ó, desenho, né? Desenho de detalhe, né? Você incorpora ali como se fosse um diagrama esquemático ali voltando para a eletrônica, né? Aí o de montagem. Isso leva a crer, não sei se estou falando alguma besteira, que a montagem é fora e a instalação, o desenho de instalação, ele vai interpretar ali de um modo que você vai instalar depois que aquela peça estiver montada, certo? Sim, sim. Hudson, já vou deixar você falar. Mais ou menos isso. Porque quando a gente observa aqui, ó, eu posso ter de montagem, é uma coisa, é uma situação, tá? No caso aqui, eu estou montando uma peça, um conjunto maior, tá? Mas eu também posso ter essa mesma ideia de desenho para remoção e instalação. Aqui, ó. Esse desenho, que a gente também chama de montagem, ele é mais para remoção e instalação. Então, quando eu falo desenho de montagem, eu posso tratar tanto da montagem de um conjunto maior ou remoção e instalação de componentes. Beleza, Arnaldo? Obrigado. Por nada. Foi claro? Certinho, perfeito. Beleza. Hudson abriu aí, pediu a palavra. Hudson?
Perdão, foi sem querer. Ah, tá bem, beleza. Então, olha só, voltando aqui à folha de desenho, vamos ver aqui algumas dessas partes importantes para a gente, dessa folha de desenho. Nós temos aqui, ó, esse canto superior direito, que eu falei para vocês, que tem uma série de informações. Eu tenho aqui lista de material, ó. Nessa lista de material, eu tenho a identificação do componente, conforme os números que estão lá no desenho. Nós temos a quantidade, part number é o número de parte, é que identifica o componente. Na aviação, gente, a gente não identifica peça por nomenclatura. Por quê? Só de parafusos, há uma quantidade imensa de parafusos de várias formas e tamanhos diferentes. Então, a gente não chega no suprimento, por exemplo, no estoque, e fala assim, me vê um parafuso aí para montar a roda da aeronave e tal. Toda vez que eu for identificar um componente, eu vou identificar pelo seu part number, que é o número da parte, tá? Que também não é o modelo. Há uma diferença entre modelo e part number. Exemplo disso, acredito que todos aqui a bordo têm um smartphone. E cada um dos smartphones de vocês tem lá um modelo, né? Vamos supor, a galera aí que está aí, a galera que está com dinheiro, né? Todo mundo aí tem um iPhone 13, né? Tô correto? Todo mundo tem aí o seu iPhone 13, se não falaram nada é porque é verdade, né? E aí, fala, Carlos. Boa noite, professor. Essa ilustração seria referente ao bloco de títulos, não é isso? Todas as informações. Bloco de títulos, sim, exatamente. Obrigado. Nada. Então, gente, quando eu falo assim, ó, eu tenho um iPhone 13. Esse iPhone 13 é um modelo. Vamos outro exemplo, eu tenho um Motorola G alguma coisa, G60. Esse G60 não é o part number, tá? É o modelo. Se você abrir esse smartphone, normalmente ali, depois que você tira a bateria dele, tem uma placa de identificação, um data plate. Quando você olhar esse data plate, aí você vai ver que lá tem part number e serial number, além do modelo. Então, o Motorola G60, o iPhone 13, ele tem lá o seu part number e tem o seu serial number. O serial number é o que vai, então, individualizar todos os iPhones 13. Entenderam a ideia? Tá? Então, é importante a gente estar atento com relação a isso daí. Voltando, então, a essa informação do bloco de títulos, temos, então, a lista de materiais. Aqui, bem no cantinho inferior direito, nós temos a identificação do desenho, tá? Que também é muito importante. Essa identificação de desenho, ela pode ser somente por números, por letras ou por códigos alfanuméricos. Isso aí, até um tempo atrás existia uma regra, mas hoje em dia não é tanto assim, tá? Abaixo do número do desenho ou do código de identificação de desenho, nós temos aqui, ó, sheet, que é a quantidade de páginas. No caso aqui está sheet 1 of 3. Então, é a folha 1 de 3. Então, esse desenho, ele tem 3 páginas, e essa página que nós estamos vendo é a página número 1. A escala do desenho, se o desenho ele está apresentando a peça no tamanho original, ou se está ampliado ou reduzido, tá? Alguém levantou a mão? Ninguém? E essa numeração é referente ao tamanho 1, que seria o original, professor? Aonde que você está falando? Essa questão da escala? Não. A escala
ela vai dizer para a gente o tamanho do desenho em relação à peça. Então, quando você olha o desenho aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Esse desenho, ele está numa escala 1 para 1. O que isso significa? Significa que se eu pegar um paquímetro, se eu pegar uma régua, né, a gente nem usa esse termo régua na aviação, tá? A gente pegar uma escala, ou um escalímetro, e eu for medir as dimensões do desenho, está no tamanho original. Entendeu a ideia? Então, 1 para 1, para a gente aqui vai ser o tamanho do desenho vai ser igual ao tamanho da peça. Exatamente. Se eu pegar por exemplo, pegar um paquímetro e medir o diâmetro interno desse furo aqui, ó, não vou botar paquímetro aqui no desenho, estou até viajando, desculpa. Se eu pegar um escalímetro e medir, ó, no desenho, se eu for medir aqui, no desenho, esse é o tamanho original da peça. Por que está na escala de 1 para 1? Tá? Agora, se estivesse na escala de 1 para 2, se em vez daqui estar 1, 2.1, estivesse 1, 2.2, o que isso significa? É que a medida que eu ia fazer ali, ela é relativa à metade do tamanho original da peça. Então, o desenho apresentado está numa escala reduzida. Agora, se fosse ao contrário, se fosse 2.1, isso significa que aquele desenho que está apresentado ali na folha está ampliado em relação ao tamanho original da peça. Como se fosse a fração, né, professor? Exato. Essa é a ideia. Tá? O tamanho seria o padrão, de acordo com a escala, no caso, né? Da escala já forneceria esses dados. Exatamente. Tá? Agora, detalhe, tá, gente? Escala em desenho, isso vai acontecer quando o desenho está numa folha de desenho, como essa daí, tá? Vocês vão observar que quando eu venho para o manual, não tem escala. É sem escala, porque essa informação ela não é pertinente para a gente. Tá? Em relação ao manual. Nós temos aqui ainda, ó, no bloco de títulos, lembra que eu falei para vocês que eu tenho ainda o título, né, mostrando para a gente que é um Bracket Assemble Hall Servo, e de que aeronave é? Está aqui, ó, a CFT, a sigla em inglês para Aircraft, os modelos de aeronaves, no caso aqui é o EC-130T2. EC-130T2 é um helicóptero, da Airbus Helicopters. Tá? Nós temos ainda quem elaborou o desenho, quem confeccionou o desenho, né? Quem foi o engenheiro responsável pelo desenho e quem aprovou o desenho. Isso está aqui, ó. Normalmente vem também a fabricante, né? No caso aqui é a S-Tech, uma empresa bastante conhecida no ramo da aviação. Aquilo ali, professor, é referente à data, é? Aonde? É referente à data do desenho. No caso aqui... engenheiro sim. e aprovação. Sim, exato, a data. Só um detalhe, tá? Principalmente o americano, ele... Não só o americano, em outros países, eles trabalham com essa apresentação de data aqui ao contrário da gente, tá? Perceba que aqui está 5/21. Que normalmente no Brasil, quando a gente faz data, a gente coloca... a gente coloca... Tá difícil, peraí. A gente coloca... tá difícil hoje o desenhar. É dia, mês e ano, tá? Aqui não tá ao contrário. Tá mês, dia e ano. Vai ser muito comum vocês encontrarem
as datas apresentadas dessa maneira, tá? Outro aspecto importante também é que, por vezes, o manual ele sofre revisão, tá? Tem um amigo nosso aí que levantou a mão. Fala, Arthur. Ô, Anderson, uma dúvida. Você falou em relação quando o que está naquela questão da escala não se aplica para o manual. Por quê? Porque é sempre 1 para 1? Não. Como é que eu vou dizer? Porque é uma informação, a escala para os desenhos no manual de manutenção não tem relevância para a gente, tá? A gente não leva em consideração e não teria como ser, não posso ter como referência que por não ter a escala seja 1 para 1. Quando você encontrar um desenho que ele não tem escala, eu não posso, em hipótese nenhuma, fazer uma medição de cotas no desenho e estabelecer que seja 1 para 1, tá? É considerar realmente que eu não posso estabelecer nenhuma relação das cotas do desenho com o original da peça. Tranquilo? Então, mas qual que é a identificação, então, para os desenhos dos manuais? Em questão de tamanho, diâmetro, enfim. Não tem. Nós não usamos essa informação. Não, entendi. Não tem Entendeu? medidas, não. Só imagem demonstrativa mesmo. Só imagem demonstrativa, seja para montagem, para remoção, para instalação, para identificação de peça, tá? Para sequência de montagem, desmontagem, para remoção, instalação. Entendi. Mas escala não. Fechou. Valeu. Tá? Sim, o que nós vamos encontrar, Arthur, por vezes, isso mais no manual de reparos estruturais, as cotas, tá? Então, mostrando para a gente as dimensões das peças, aí sim, dimensões, mas não escala. Fechou, entendi. Porque nessa situação, propriamente, seria a peça propriamente dita, já reservada já, né, professor? Sim, exatamente. Beleza? Outro aspecto importante, gente. Lembra quando eu falei para vocês do cuidado que nós temos que ter e sempre consultar o manual da organização de manutenção, o manual geral de manutenção, quanto aos procedimentos de cópia e impressão? Porque o exemplo está aí, ó. Esse desenho que nós estamos vendo aí, ele originalmente ele foi feito, aprovado, né, digamos assim, em 11 de junho de 2014, mas no dia 21 de julho do mesmo ano ele sofreu uma revisão. Tá? Aí nós temos uma REV-A. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado e seguir estritamente as instruções da empresa que a gente trabalha quanto a fotocópias e impressões de manuais e desenhos. E essa atualização, professor, como é que seria feita? Através do setor lá específico, responsável pelo arquivo? A atualização, quem emite a atualização, normalmente é o fabricante. Então, há, inclusive, uma periodicidade de atualizações em que isso acontece de forma automática, em que não é algo específico da empresa que a gente trabalha, tá? É mais do fabricante dos componentes aeronáuticos ou da aeronave. Show. Beleza? O desenho ele pode apresentar algumas notas, tá? Importantes ali do desenho, né? Por exemplo, ali, ó, tem uma nota número 1. Quando eu vou lá no desenho, nós temos aqui em cima, ó, no canto superior direito, tem uma nota com algumas informações interessantes que nós temos que considerar. Quais são essas notas? Nesse desenho específico, ó. Depois que a peça está feita, é necessário aplicar um acabamento nela com esse filme químico aí, que é uma proteção contra a corrosão, e esse filme aí, essa proteção contra a corrosão,
é o 1000 DTL 5541, tipo 1, classe 1A. Tá? Fala também que depois que a peça for confeccionada, ela tem que ser identificada por essa código alfanumérico, tá? E outras informações aí, ainda no que diz respeito à nota. Tá? Como eu falei de novo, como eu já tinha comentado anteriormente, aqui um exemplo, de novo, aí de um desenho de montagem e desmontagem, tá? Do Embraer 190. Já agora numa página de manual de manutenção. As folhas de desenho, elas têm tamanhos determinados, tá? Esses tamanhos, eles seguem basicamente duas normas. Ou vai usar a norma ISO, que é o que normalmente a gente conhece, né? Assim, vou comprar uma folha de papel ofício, né? A folha de papel ofício, qual é o tamanho dela? A4. Então, essa é a norma ISO. Mas também os desenhos, as folhas de desenho, pode ter o tamanho dentro da norma da ANSI, que é o Instituto Padrão de Normas Americanas, ou da ASME, que é a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos. Tá? Mas há uma relação entre ISO e ANSI ou ASME. Tá? De maneira que nós temos essa tabela que mostra, então, essa relação entre os tamanhos na norma ISO e na norma ANSI. Ok? Então, uma folha que normalmente a gente usa, né, no nosso dia a dia, que é a A4. Então, na ISO, ela é A4. Já na norma ANSI e ASME, ela é identificada como A. Ok? Isso por conta dos padrões americanos, né, professor? Polegadas aqui, centímetros, né? Uhum, exatamente. O zoneamento a gente já falou, né? Desenho técnico é muito comum a gente encontrar também quando a gente quer identificar localização de componente aeronáutico na aeronave. Tá? É muito comum a gente usar os desenhos para identificar componente, localização de componente. Para isso, existe o que nós chamamos de waterlines. O que são waterlines? São linhas horizontais que vão, digamos assim, fatiar a aeronave horizontalmente. Existe ainda as seções de fuselagem, o fuselage stations, que são linhas imaginárias que cortam a fuselagem da aeronave verticalmente. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é muito comum em aeronaves ter uma iluminação anticolisão, nós chamamos de anticolisão, bem aqui, ó, lá na deriva, lá em cima. Quando o manual for fazer a referência dessa anticolisão nessa aeronave, ela vai dizer que essa anticolisão está localizada na FS, na Fuselage Station 350.2, na Waterline 165.5. Normalmente, as FS são dadas em polegadas. Tá? E tem ainda o que nós chamamos de BT lines ou buttock lines, que cortam agora a fuselagem da aeronave através do seu eixo longitudinal. Tá? E assim, então, com isso a gente identifica a localização dos componentes. Ok? Aqui, ó, que eu falei, as buttock lines, que agora linhas imaginárias cortando, tendo como referência essa linha central aqui, que nós chamamos de eixo longitudinal da aeronave, que é uma linha imaginária que corta a fuselagem do nariz até a cauda. Tá? Meus amigos, estamos chegando ao fim. Quero abrir esse momento aí para alguém que quiser fazer algum comentário, tirar dúvidas, por favor.
Professor, quando a gente falou em zoneamento ali, são as partes integrantes de cada, aquela partezinha ali do desenho, quem desenhou, é isso, pelo meu entendimento? Você está falando que Eu tô com a dúvida no zoneamento lá. Essa aqui eu zoneamento. entendi. Esse É. aqui? O zoneamento Isso. foi aquilo que eu mostrei um pouco antes no slide. Aham. Por exemplo, eu preciso. Vamos supor, né? Nós estamos aqui tratando sobre esse desenho que está aí. Eu preciso falar, meu amigo, dá uma olhada aí no parafuso 10, na montagem dele. Aí, pô, mas onde é que está no desenho esse parafuso 10? Ah, dá uma olhada aí, segue a sequência. Número 2, ó. E letra B. Vê se não vai dar mais ou menos em cima do parafuso 10, ó. Tá vendo? Isso é o zoneamento. Entendi. Ah, eu falo assim, pô, identifica aí para mim a peça que está no zoneamento 6B. Então, vou aqui, ó. 6, aí subo. E B tá aqui, ó. Então, é essa peça aqui. Tá? Isso é o zoneamento do desenho. Agora, localização de componente na aeronave, aí vai ser por fuselage stations, waterlines e buttock lines. Estações de fuselagem são linhas imaginárias que cortam a fuselagem da aeronave na vertical, waterlines, que cortam a aeronave na horizontal, e as buttock lines, a buttock line 0, é bem no eixo central, no eixo longitudinal da aeronave, dividindo a fuselagem e a asa também, né, entre lado direito e lado esquerdo. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Só mais uma coisa. Eu vi lá no Fala. site que essa matéria encerra hoje, certo? Sim. Então não temos mais aula com você. Dessa matéria, não. É porque as webs, a quantidade de webs, elas são divididas de acordo com a carga horária de cada disciplina. A de desenho técnico é uma disciplina que tem uma das menores cargas horárias, por isso que é uma web. Nós vamos nos encontrar de novo agora em outra disciplina, um pouco mais à frente, que é eletricidade e eletrônica básicas. Aí é uma carga horária maior, nós teremos 3 webs. E um pouco mais à frente, já quase no final, nós vamos ter a disciplina de documentação técnica, que também é uma web. Entendi. Fechou. Tá? Valeu. Mas com relação a desenho, é somente essa. Tranquilo. Tá bom? Com relação hoje aí, esse pouco tempo de aula, mas foi essencial aí, porque esclareceu muito aí de forma bem objetiva. Que bom. Fico feliz em ter colaborado, gente. Havendo dúvidas ainda com relação ao assunto, a AeroTD ela disponibiliza tutoria, né, lá no ambiente virtual de aprendizagem, e, por favor, recorram lá, tá bom? Eu não lembro agora a data exata, mas a gente volta a se encontrar mais na frente, lá em eletricidade e eletrônica básicas, tá bom? Gente, obrigado aí pela atenção, e mais na frente a gente se encontra aí pelas aerovias. Quem estiver pelo Rio de Janeiro, eu trabalho lá na Omni Táxi Aéreo, e a gente se encontra por lá no aeroporto de Jacarepaguá. Tá bom? Rio de Janeiro. Isso. Valeu, Anderson. Obrigado, professor. Um abraço, gente. Valeu. Claro, professor. Valeu. Um abraço, professor. Valeu, professor. Com Deus. Valeu, tudo de bom.